Nesta tarde maravilhosa, aqui no IBES, estamos mais uma vez efetuando uma gravação ao vivo e quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero titular essa simples mensagem como o chamado de Deus. Deus tem um plano para a vida de cada um, individualmente, no Senhor Jesus Cristo. Os seus chamados não somente envolvem um maravilhoso propósito para nós por toda a eternidade, mas também temos uma expressão deste chamado sobre a terra agora. São Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 9, diz assim: o qual nos salvou e nos chamou com o santo chamado, de acordo com o seu propósito e graça. Glória a Deus. Então, para nós, cristãos, é um privilégio sermos chamados por Deus. Chamado com um propósito específico. Então, ninguém chama alguém por acaso. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um, quando Ele chama. E aí, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 28, está escrito: ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro. E sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem dos que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós, cristãos, somos privilegiados em sermos chamados por Deus para um propósito específico. Deus nos chamou, e aí é bom nós entendermos, desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1, 4 e 5 diz: porque Ele nos escolheu nele, quer dizer, em Cristo, antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Com amor, Ele nos predestinou para que fôssemos adotados como seus filhos, através de Jesus Cristo, de acordo com o seu beneplácito e vontade. Então, o propósito de Deus, a princípio, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A palavra, o vocábulo santo, quer dizer separado, consagrado para servir a Deus. Irrepreensível é nos esforçarmos para que em nós não haja falta, para que em nós haja uma conduta ilibada e digna da vocação que fomos chamados. Outro propósito da chamada de Deus é para que fôssemos separados para Ele. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. Para quê? Com o propósito de quê? Para que vocês possam declarar os louvores daqueles que Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Jesus. Então vejam, não é qualquer coisa, companheiros. É um privilégio nós sermos chamados. E aí, escolhido dentre tantos, Deus nos escolheu. Cada um tem sua história. Nos tirou de onde não podíamos sair. Aleluia. E nos chamou para quê? Para sermos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio. O papel do sacerdote é oferecer sacrifício. O papel do sacerdote é interceder, glória a Jesus, pela nação, pela salvação. Ele chama também uma nação eleita ou santa, e um povo que pertence exclusivamente a Deus. E outra tradução diz: para declarar, para propagar as virtudes daquele que vos chamou ou vos transportou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, é por isso que o homem que não tem a chamada de Deus, não é escolhido, ele anda à deriva.
é como um barco no alto mar sem ter direção. Mas aqueles que são chamados por Deus, ele anda na luz, ele anda no caminho, ele tem uma direção certa. E o autor aos Hebreus recomenda, olhando para Jesus, aleluia, autor e consumador da nossa fé, aquele que inicia e aquele que consume a fé. E também ele nos chamou para cumprirmos o seu propósito. Então Deus tem um propósito para todo aquele que ele chama. E aí nós podemos ver em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 1, 8 a 9, assim está escrito: assim sendo, não se envergonhe de testificar sobre o nosso Senhor, o qual nos salvou e nos chamou a uma vida santa, não devido a nada que tivéssemos feito, mas por causa de seu próprio propósito e graça. Então ninguém, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, são dignos de ser chamados. Nós fomos chamados por uma escolha de Deus, pela graça de Deus, pelo seu beneplácito, aleluia, pelo propósito e a graça que o envolve, e essa graça nos alcançou. E o nosso chamado na terra, São Paulo diz em Romanos 1:1, Paulo, um servo, na outra quer dizer, um escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Então nós fomos chamados, né, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Aleluia. Paulo foi chamado para apóstolo. Outros são chamados para exercer outras funções na casa de Deus. São chamados específicos que Deus tem para com todos aqueles que Ele chama. Por que Ele nos chama? Há um motivo, há uma causa, há uma razão por que Deus nos chama. Primeiro, Ele nos chama porque o mundo se encontra nas trevas. Aleluia. Na minha geração, eu nunca vi, meus irmãos, minhas irmãs, tanto desencontro, tanto desamor. O homem hoje está numa situação pior do que muitos animais irracionais. O homem está faltando Deus no seu coração. O homem está faltando amor no seu coração. E o homem está faltando realmente Cristo no coração. Porque Cristo é amor, Deus é amor. Ei, aleluia. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Ele nos chamou para que anunciássemos ao mundo a luz. Como diz a primeira epístola de São João, capítulo 5:19. Sabemos que somos filhos de Deus e também sabemos que o mundo ao nosso redor está sob o poder maligno. Aleluia. Então, queridos Carlos André, Paulo Marcos, que está aqui conosco nesse estúdio, não é? O mundo está no maligno. E aprove Deus nos chamar para anunciarmos à humanidade, à criança, ao jovem, ao adulto, ao ancião, de que há uma saída para este mundo. E a saída é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também nesta tarde está te chamando. Ele disse certa vez, aleluia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. As almas estão cansadas. As almas estão buscando descanso no álcool, na prostituição, na mentira, no poder, no medo de perder alguma coisa na terra. E o descanso nós só encontramos em Jesus Cristo. Aí está a solução. Está doente? Vai a Ele. Está desempregado? Vai a Ele. Está com problema psicológico? Vai a Ele. Está com medo? Vai a Ele. Aleluia! Dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, os vossos anelos, os vossos desejos, porque Ele tem cuidado de vós. Vá, Jesus. E você encontra descanso para vossas almas.
Queridos, a Bíblia também fala que nós fomos chamados porque as pessoas estão famintas e necessitadas. Jesus Cristo, quando andava na terra, ele disse, ele viu uma grande multidão e ele teve compaixão dela, porque ela estava aflita e desamparada, como ovelha que não tem pastor, que não tem um guia. E Deus estabeleceu líderes para guiar rebanho, para apacentar, para cuidar. Glória a Jesus. Nós também fomos chamados para provar a sua sabedoria. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, 10 e 11, diz assim: o seu propósito era que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus pudesse ser conhecida aos principados e autoridades nos lugares celestiais, de acordo com o propósito eterno que ele cumpriu em Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, o propósito também é através da sabedoria que fomos chamados. Por que ele nos chamou? Porque o tempo é curto. Jesus disse, porventura você não diz ainda há 4 meses da colheita, digo-vos, no entanto, para vocês abrirem os seus olhos e olharem para os campos, já estão maduros para a colheita. Estamos nos últimos momentos da humanidade na terra. Dentro em breve, esse breve está dentro do propósito de Deus, ouviremos a notícia de que muita gente desapareceu. Aleluia. Que Deus possa abençoar todos nesta tarde maravilhosa. Para finalizar, eu vou dizer o que acontece quando somos chamados. Primeiro, somos preparados por Ele. Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 4, 19, disse: venham, sigam-me, disse Jesus, e farei de vocês pescadores de homens. Então Deus procura pessoas que sejam chamadas para serem pescadores de homens. Quando nós somos chamados, somos ensinados por Ele. Jesus Cristo disse em São João capítulo 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe lembrará de tudo o que Ele lhe disse. Aleluia. Depois que você é preparado, que você é ensinado, você é enviado. São João capítulo 17 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então nós também somos enviados para pregar a gloriosa palavra de Deus. E nesta tarde o Senhor possa falar mais poderoso em seu coração. Que essas palavras possam tocar em sua vida, no seu íntimo. E para que você que já é cristão, saiba, você foi chamado e tem um propósito em sua vida. Aqueles que não são cristãos, abra o coração, se disponibilize para Ele. Diga: Cristo, eu também quero ser chamado. Nós pregamos a palavra porque depende do chamado também do homem. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não só agora, queridos e queridas, mas para todos sempre. Amém. Paulinho, quantas pessoas acompanharam já agora?